Obrigado, boa tarde a todos. Porra, alto isso aqui. Gente, quando se fala... Aliás, deixa eu primeiro me apresentar, mas especificamente as pessoas não sabem a diferença do CEMADEM. Hoje teve pessoal do CEMADEM Nacional aqui, né? Nós somos do CEMADEM RJ. A gente tenta fazer um trabalho um pouco mais local. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, e aí aproveitando a entrada aí da Michele, que fez parte do grupo de trabalho do CEMADEM RJ, desde a sua formação original, que tem origem no CESTAD, representado aqui pelo Tenente Coronel Luiz Sérgio. A gente tenta fazer um trabalho um pouco mais local com os municípios, né? Coisa que o CEMADEM Nacional acaba tendo uma questão de escala diferenciada, né? Porque eles cuidam no Brasil inteiro. E eu vou abordar isso um pouquinho mais, mas é importante que a gente entenda que o CEMADEM RJ tenta manter sempre contato com todos os municípios. E tem a projeção aí, ou... Então, eu vou ser breve, eu tenho 30 minutos. Quando a proposta é plano de contingências, na verdade, a gente apenas vai mostrar a parte do plano de contingência que nos compete. Eu não sei se tem mais alguém falando sobre isso nesse ciclo de palestras, mas o plano de contingência ele é um documento que todo município tem por obrigação legal fazer, e nele deve constar informações básicas capazes de dar resposta às comunidades, tais como os riscos envolvidos, bem como os recursos disponíveis. Tá? Hoje você tem uma plataforma do governo federal que permite fazer isso online, está ainda em estudos, está melhorando os processos, está cada vez melhorando mais, mas antigamente era feito em papel. Alguém mais pode falar sobre isso? Então eu vou até entrar aqui numa seara que não é minha. Ontem à noite eu liguei para o Coronel Silva Costa para discutir um pouco a respeito. E aí, por favor, o Coronel Luiz Sérgio me corrija se eu falar alguma besteira. O que acontece? Antigamente, o plano de contingências, ou melhor, ainda é assim, mas ele vem de um histórico de ser feito em papel. Estou tendo que fugir aqui, daqui a pouco eu estou lá no fundo da sala. Ele ser feito em papel e cada município faz o seu. E quando eu estive no DGDEC, por mais ou menos uns 3 anos, eu observava o seguinte: não existia padrão. Por mais que a normativa desse um norte, por mais que a normativa... Posso ser no Gogoá? Desculpa. Então, espero ele então. Acho que está alto, né? Oi, acho que baixou. Então, por mais que a normativa desse um... Não, baixa mais aí. Vamos lá. Melhorou. Então, por mais que a normativa desse o norte, você via municípios com informações muito distintas de um para o outro. Com requinte de qualidade bastante distinto, e isso atrapalha o processo, porque o plano de contingência, ele não pode ser simplesmente um papel, proforme para cumprir a 12608, e sim ele tem que ser algo execuível, tem que ser um documento que, no momento em que o município faça necessidade de utilizar, você possa abrir e conter informações reais. Inclusive, um problema que a gente tem no nosso estado e no país é o fato de descontinuidade de gestão. A gente tem visto aí municípios que, por questões judiciais, têm tido a interrupção do mandato regular, tem alguns que têm durado menos, e aí assume uma gestão nova, às vezes perdida. E esses documentos, eles servem para embasar a gestão 500, que a gente não tem que ser partidário nessas questões, aqui temos um corpo de técnicos. Então, a gente tem que pensar sempre no amanhã, ainda mais se considerarmos que a população
que está ali pode fazer parte da nossa família. Então, o que o CEMADEM tem a ver com isso? O plano de contingências hoje do Estado, que ele engloba todos os recursos estaduais previstos a serem usados numa emergência, estão no PEM, tá? Que é o Plano Estadual de Emergência, não é isso? O nome seria esse? E nele constam os recursos estaduais. Dentro dele, nós temos protocolos que são startados pelo CEMADEM RJ, tá? Que foram discutidos, seja com o DRM, Departamento de Recursos Minerais, ou com o INEA. Ele está em fase de revisão para esse ano, a primeira versão foi no ano passado, o Luiz Sérgio está tocando isso, a gente tem discutido algumas coisas, há uma necessidade de melhoria, a gente pretende incluir novos starts, novos gatilhos para outros eventos, como, por exemplo, quais as ações a serem adotadas no caso de ressaca, ou ventos fortes, ou baixa umidade relativa do ar. A gente está com uma semana agora bem atípica, tem chovido bastante, mas 2 semanas atrás a gente estava num cenário bem crítico em relação à umidade relativa do ar, estava em vários municípios chegando próximo aos 30%, que abaixo desse nível já entra em nível de atenção segundo os protocolos da OMS. Então aqui eu vou falar basicamente de o que o CEMADEM faz para atuar junto aos órgãos de resposta. Então a gente fica ali no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle, na Praça 11, e atua no monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico. Isso aqui é uma questão bastante delicada para a nossa realidade atual, que desde o dia 13 de junho de 2016 nós perdemos o corpo técnico, a partir de um problema gravíssimo, que a gente entende político e econômico, que foi a questão da crise do Estado do Rio de Janeiro em relação aos recursos financeiros. Então o contrato não foi renovado e na época nós tínhamos 11 profissionais que perderam seus cargos. Isso nos fez muita falta, então muita gente achou que o CEMADEM iria acabar, a gente até achou que iria. Hoje a gente sobrevive com a ajuda de parceiros, como eu disse, o INEA, DRM, o IMET, CPTEC. Basicamente, esses órgãos têm sido muito importantes, mas eles não são a solução plena do nosso problema. Por quê? A gente precisa ter condições de atendimento local. Então, uma coisa que era feita à época da nossa equipe lá, a Michele, o Ricardo e o Rodrigo atuavam de maneira bem presente. Eu vou falar um pouco mais disso na frente. Quando a gente prevê, por exemplo, hoje eu estou atuando em apoio às operações de um francês que se perdeu na Serra dos Órgãos, não sei se vocês têm ciência. E está há dias lá, e quando a gente soube que iria chover, a gente avisou, não deu para voar com o helicóptero, a gente tem dado essas informações diárias, hoje mesmo eu passei informações lá. Só que você dizer que vai chover na Serra é uma informação muito abrangente, porque na Serra você tem Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e vários municípios, cada um com uma questão topográfica, cobertura vegetal, questões que fazem diferença no microclima bastante significativas, de modo que, quando a gente tinha nossa equipe, dava para a Michele, por exemplo, passar uma previsão para Petrópolis, especificamente, atualizando ela ao longo dos dias, como a gente já viu para São João de Meriti em 2013, sabe, que teve um problema aqui com a drenagem dos rios? Foi, Michele? Então, eu lembro que a época eu estava no BGE, que houve uma atuação direta. Então, essa participação local, ela é fundamental para dar suporte aos municípios. Obviamente, seria muito interessante se todos os municípios tivessem condição técnica que tem os que já estão mais desenvolvidos, que a gente vê, o Rio de Janeiro, São João de Meriti tem se desenvolvido cada vez mais, Niterói, e alguns outros têm contratado corpo técnico. Isso para a gente é maravilhoso, porém, infelizmente, não é essa a realidade do Estado. Então, as atribuições são realizar um monitoramento e acompanhamento meteorológico, hidrológico e geológico em caráter permanente, desenvolver capacidade científica e tecnológica para inovação, emitir relatórios de boletins técnicos referentes a essas atribuições e outros. E aí, quando a gente diz que a gente perdeu o corpo técnico e continua sobrevivendo, hoje a gente tem uma coisa que os órgãos técnicos nem sempre têm para nos ajudar, como, por exemplo, o IMET.
nos dá um suporte muito bacana técnico, mas não tem gente 24 horas. Então, por exemplo, o alerta de cheias manda lá para a gente uma informação, aquele aviso lá que subida dos níveis acima do normal em função das chuvas das próximas horas. Nós temos pessoal de 24 horas de serviço, então a gente tem uma capilaridade que facilita a reprodução desses alertas ou dos avisos meteorológicos e continuar funcionando. Não é da maneira que a gente gostaria, não é eficiente como nós gostaríamos que fosse, mas já houve casos de, na Defesa Civil do município, as pessoas, os agentes não estarem cientes daquela ameaça e começarem a se mover por conta do nosso aviso. E aí, quando a gente fala em cenário de risco, a gente imagina que o geológico seja o pior, é o que mais acontece no nosso estado em termos de mortes, perdas de vidas. Isso nos dá a sensação de que ele é o pior. Tudo bem que seja pelas vidas perdidas, porém, a gente tem também o risco hidrológico envolvido. E uma perspectiva que tem mudado, eu não sei se tem alguém da região norte e noroeste do estado, é que além do excesso de chuva, a questão da drenagem urbana por meio dos alagamentos e inundações, nós temos também o problema da falta de água. Tá? Hoje a gente tem tido aí um número de decretações bem elevado nas regiões norte e noroeste, decretação tanto de situação de emergência quanto de estado de calamidade pública por escassez hídrica, certo? E todos esses processos estão relacionados à questão de ocupação desordenada do solo, tá? Isso é uma coisa que tem chamado bastante a atenção da gente, que muita gente culpa a chuva, né? O problema é a chuva, e vocês, eu vejo que aqui tem meteorologistas, coitados de quem culpa a chuva, mas tomara que continue chovendo bastante para a gente alimentar os recursos hídricos, ou melhor, os corpos hídricos, e fazer a retenção disso, como a gente vê quando entra nesse período agora de estiagem, como estava se falando há 2 semanas atrás, que o principal reservatório de São Paulo estava com apenas 40% da sua capacidade. Então, a gente vê que não é somente um problema de falta de chuva, também tem uma questão associada ao uso da água, tá? E assim vai a questão do solo urbano também. E aqui a gente fala do fluxo de informação do CEMADEM, tá? E aí a gente começa a enxergar um pouco a questão do plano de contingência. A gente recebe informação do CEMADEM Nacional, tá? Seja quanto ao risco geológico e hidrológico, do INMET quanto ao risco meteorológico, do CPTEC também meteorológico, e aí a gente fica aqui numa questão delicada, porque são 2 órgãos distintos com previsões, por mais que tenham o mesmo caráter, tem algumas pequenas diferenças que a gente tem que acomodar os interesses para o cliente, né, que é a quem a gente replica, e a gente refina isso e tenta mandar para os municípios. A Marinha nos passa a informação de ressaca e o alerta de cheias vem por meio do INMEA. E aqui a gente faz uma produção própria, algumas coisas a gente consegue dar um pouco de atenção, mas nós temos também o tratamento e transmissão. Por que o tratamento e transmissão? Tem muita informação que não é relevante para todo mundo, então sair replicando informação não necessariamente seja o melhor caminho. Como, por exemplo, a gente passa informação também para o CBMERG, para o Corpo de Bombeiros. O alerta de cheias, quando manda lá o primeiro estágio, eles estão baseados numa previsão. Então, dizer que vai chover para o Corpo de Bombeiros não é algo importante. Porém, quando o nível dos rios vai elevando, que você passa para atenção, para o alerta máximo, a gente já dá essa informação, porque sabendo da possibilidade do transbordo de um rio, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, pode evitar determinados locais. Então, a gente faz um pouco do filtro nisso. E a gente repassa informações para os municípios, que no caso são os senhores, para o Centro Estadual de Administração de Desastres, que está em quase todos os nossos grupos, tem todos os grupos que nós estamos, então eles veem em tempo real as informações que nós temos. Os coordenadores regionais de defesa civil, o Departamento de Recursos Minerais, a gente troca bastante informação, menos do que deveria por conta da falta de ferramentas, mas sempre que começa a chover, essa confusão é antiga, né? A Aline já me pergunta logo, ei, Werner, teve alguma ocorrência? Ou quando a gente já toma conhecimento de alguma coisa, eu proativamente já mando para ela. Porque isso, eu vou até fazer um adendo aqui,
é muito importante essa troca de informação, porque a correlação de chuva com escorregamento, ela é baseada na causa e efeito. Então, saber o que choveu, apesar de nós não termos as ferramentas que a gente gostaria, a gente consegue, de uma maneira geral, saber quando choveu nos locais. Tá? Mesmo que seja por interpolação, falte pluviômetro em um determinado local, tenha que analisar a imagem de satélite ou radar, mas dá para ter um chute. Agora, o que ocorreu já é um problema mais grave. Por quê? Muitos municípios não reportam a informação do desastre e até do não desastre, porque um deslizamento, mesmo que não tenha vítimas, é importante para o estudo e alimentação das curvas que são feitas no DRM. Então, é importante esse feedback. E do GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, ele é composto de órgãos governamentais do Estado e da União, que compõem também o plano de contingência, o PEN, para atuar em caso de emergência. E aqui eu chamo a atenção para outros parceiros informes, porque a gente tem muito mais parceiros do que constam aqui. Por que não estão listados? Porque esses são os oficiais. Tá? Colocar um órgão não oficial nos traz um problema, porque às vezes as informações divergem. E aí a gente tem que tomar uma atitude de não replicar a informação que está divergindo quando o órgão é oficial. Então, o que eu faço na maioria dos casos? Chegou uma informação que eu não tenho como garantir. Eu mando ela para o IMET, eles analisam e voltam para mim com a informação correta. E outro problema gravíssimo são os informes. O informe é a não configuração, ou melhor, a não verificação que se transforma em informação. Por que isso? Todo mundo aqui está acostumado a trabalhar com emergência e sabe muito bem que chega no verão, você recebe aquelas mensagens no WhatsApp dizendo que o mundo vai acabar, que está entrando uma tempestade nível 2.500, em que vai destelhar todas as casas e inundar a floresta da Tijuca. Aí você fala, caramba, calma aí, tem alguma coisa errada. E esses informes nos dão trabalho, porque vem informação de tudo quanto é lado, ou melhor, vem informe de tudo quanto é lado, até das autoridades. É comum os meus chefes começarem a perguntar, isso aqui é verdade, isso não é verdade? E o interessante é a famosa mente do mal, né? Quando alguém que detém conhecimento propaga algo errado. Você vê um vocabulário, às vezes, bastante refinado no assunto, pessoas que entendem do assunto, passando informações erradas. E aí é interessante quando a gente passa isso que eu brinco com o grupo dos universitários, quando pergunta isso a quem entende, as pessoas fazem até uma associação. Essa imagem foi em Santa Catarina, no mês tal, do ano tal, que são coisas que realmente se configuraram, mas não necessariamente no local, porque quando você vê uma imagem de satélite, às vezes, você não consegue ver a geografia, você vê uma nuvem, vê a nuvem, vê um pouco do território e o mar, então você não consegue nem saber se está no Rio de Janeiro, não aparece o mapa inteiro. E aí dá um trabalho danado para você ver aquilo. Então, é importante que se minimizem os informes, porque ele obstrui o sistema. E aí, eu mostro aqui como que a gente monitora e como que a gente alerta. Nós monitoramos por radares, satélites, pluviômetros, descargas atmosféricas e alguns modelos. Obviamente, no SEMA-DRJ a gente está com uma condição bem precária, mas havendo, nós temos lá bombeiros de prontidão, eles ficam analisando, como, eu diria que é uma prévia do que pode acontecer. Eles analisando satélite, radar, é a tal história. Ficou vermelho, ficou intenso, me liga. E aí quando percebe que tem alguma situação anormal, a gente faz contato com quem pode. Durante muito tempo eu vim perturbando também a Michele, que está agora lá em Maricá. Camila já deu suporte. O pessoal do Rio já houve oportunidade de dar apoio até a Petrópolis. A gente viu que estava entrando uma chuva forte em Petrópolis. Eu liguei para lá, para o Correio, pedi suporte. Então, essa capacidade de monitorar 24 horas tem permitido a gente, de fato, usar um sistema. Esse é o lado positivo. Mas o lado negativo é que seria melhor se nós tivéssemos pessoas devidamente capacitadas 24 horas. Os programas são mais fáceis de monitorar, porque nós já temos protocolos definidos, então os bombeiros, mesmo sem qualificação, conseguem fazer isso.
tá? Descargas atmosféricas a gente usa o RINDAT, a gente ainda não tem o privilégio de ter o que o INEA e o IMED possuem. E os alertas são emitidos de 3 maneiras, ou melhor, por 6 maneiras, mas 3 são de SMS. Nós temos 3 serviços de SMS, eu aproveito para chamar a atenção sobre isso. Nós temos o CISENT, que ele é uma ferramenta do Estado, ela foi possível através de uma parceria com o Ministério Público Federal e as operadoras, em que precisava, para funcionar, contratar uma empresa para fazer a gestão disso, criar uma plataforma. Como não tinha recurso, o Corpo de Bombeiros fez isso através da assessoria de informática. Então, hoje está disponível para todos os municípios, mas ele tem algumas limitações. Apesar de gratuito, ele traz algumas limitações, que seria o cadastramento, ele é feito de maneira complicada. Por que complicada? É através de uma página na internet. E a população nem sempre tem acesso à internet para fazer. Muita gente usa rede social, mas tem dificuldade de entrar numa página na web, preencher seus dados, até por questão de informação. Então, hoje, esse número de cadastrados está perto da casa dos 10 mil. Está ali de 9 mil e pouco. Não é o que a gente gostaria. Nós temos, vou pular aqui, vou para o Nexus, vou pular o IDAP que eu vou falar dele melhor. O Nexus, ele é um sistema pago, em que a gente utiliza hoje basicamente para mandar mensagens dentro de um grupo mais de decisão. Tá? Estão nele todos os comandantes de unidade do bombeiro, estão algumas autoridades, foi incluído recentemente algumas pessoas que estão no GRAC. Tá? E o IDAP, que eu deixei por último dentro dos SMS, ele é uma plataforma que eu considero bastante interessante, tá? Pelo seguinte, ele pegou o que existia no CISENT, que é gratuito, e o pessoal foi feito pelo governo federal, ele pegou o mesmo conceito daqui do Rio de Janeiro e levou para Brasília. O pessoal do Ministério da Integração Nacional fez a mesma parceria, com uma força bem maior, que eles têm como aliado a Anatel. E a Anatel age de modo compulsório em cima das empresas de telefonia. Então, muitos dos problemas que nós tínhamos no Rio estão sendo reduzidos para lá. O que tem de diferença de operação, alguma coisa é melhor no CISENT, alguma coisa é melhor no IDAP. O que é melhor no CISENT é só a facilidade de você mandar para um CEP específico. Tá? Essa eu acho que é a grande vantagem do CISENT. Então, a gente está deixando ele hoje um pouco mais restrito e está usando mais o IDAP, que ele tem outras vantagens, que seriam, você consegue desenhar um polígono dentro de uma determinada região no mapa, em que você manda só para aquele município. Tá? Ou, desculpa, só para aquela região. Você pode mandar para o município inteiro ou para uma região delimitada. Isso favorece você pegar uma subbacia, uma bacia hidrográfica ou uma área já previamente mapeada, às margens de um rio ou num terreno acidentado com risco de deslizamento. Tá? E qual é a maior vantagem de todas elas? O cadastramento é simples. É através do número 4099, basta mandar uma mensagem para o 4099 com o número do CEP e a pessoa já está cadastrada. Tanto é mais fácil que a gente já está quase na casa dos 400 mil cadastrados. Tá? Isso tem sido bem bacana. Eu peguei uma atualização na semana passada, a gente está com umas 387 mil. E o município do Rio de Janeiro já está usando, e foi até uma conversa que eu tive com o Bissoli, que já tem a plataforma própria do Rio de Janeiro, e aí, não, mas não precisa que a gente tenha a nossa. Eu falei, mas Bissoli, repara só um detalhe, a gente já tem um número de 150 mil cadastrados, voluntariamente. Não precisou o município do Rio fazer campanha nenhuma. Apareceu no jornal, por uma iniciativa do Estado, só o município do Rio já está com 150, quase metade do valor total. E aí, então, passou-se a usar, eu tenho recebido com frequência, e a gente vê o quanto fácil é cadastrar. Temos também os aplicativos, né, o WhatsApp e o Telegram são os principais, que são muito úteis para nós, mas não são mecanismos oficiais de alerta. Os e-mails, que são maneiras muito menos usadas, né, porque nem todo mundo olha o e-mail o tempo todo. Receber um alerta de e-mail
o governo federal faz muito isso, manda muito alerta por e-mail, ele resguarda muito mais o emissor do que dá suporte ao receptor. Então, a gente até manda, mas é algo bem raro. E aí, quando nada disso funciona, a gente faz telefonemas. Exemplo, 2016 choveu muito, logo assim que eu assumi, de 15 para 16, e havia municípios que a gente manda. A minha premissa lá é ligar do nosso agente para o agente do município. Tá? Problemas. Tem muito município que não está com gente 24 horas, infelizmente, por questões estruturais. Tem local que tem gente, mas o telefone não funciona. Tem algumas características que dificultam o trabalho. Então, o que a gente faz? A ordem é, ligou para o município, não atendeu ninguém, me liga que eu ligo para o gestor do município. Aí, se for o caso, liga para o Samir. Na época, houve até um problema em Petrópolis, eu incomodei o secretário de madrugada, mas não tem jeito. Então, é o nosso último caso aí, é o telefonema. Então, aqui só para mostrar as ferramentas de monitoramento, tá? Nós temos radares, satélites, pluviômetros, temos pluviômetros automáticos, estações hidrológicas e temos vários parceiros, né? Como eu disse, tem alguns que não são oficiais, como a aeronáutica, tá? A gente pega algumas informações com a aeronáutica, mas não necessariamente é órgão emissor de alerta. E aí, apenas mostrando que os principais são o SMS e a Sirene. A Sirene nós estamos com um problema bem sério também em relação à descontinuidade de aporte financeiro. Nós tínhamos 12 municípios que não estão participando mais do sistema de alerta para Sirene, dentre eles São João de Meriti. A gente espera que esse mês ainda se resolva, porque o governo federal liberou um dinheiro, aí a gente fez um termo de referência para colocar essas sirenes em prática de novo, em funcionamento, porém o Tribunal de Contas fez algumas exigências e está preso lá ainda no Tribunal de Contas, aguardando a liberação para funcionar. São ao todo 16 municípios, são 4 na região serrana que estão operando, e mais 12 dentre Baixada, região metropolitana, um pedacinho da Serra, que estão desativados. Então, aqui só mostrando o SMS, a gente fez uma campanha aí no final do ano passado, início desse ano, para cadastramento. A gente já está prevendo fazer essa nova campanha para tentar aumentar. O nosso estado está em terceiro no Brasil em termos de número de cadastrados. Eu passei esse relatório para o subsecretário na semana passada, ele falou que ia tentar chegar no final desse ano em primeiro. A gente vai tentar fazer novas campanhas para atingir a maior parte da população. E aqui, por fim, a imagem está bem ruim, mas eu posso deixar essa apresentação. Quando a gente fala de plano de contingência, a gente fala de acionamento, né? De mobilização pública em favor das comunidades. A gente fez um trabalho através de um projeto que houve até o final do ano passado, que foi chamado GIGS, não sei se todos conhecem, projeto feito com o japonês, onde a gente discutiu entre Petrópolis, Friburgo, o governo federal, algumas estratégias para a melhoria dos processos em relação ao risco geológico. E no final do projeto, eu convidei outros municípios, entre São João de Meriti, Caxias, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, quem mais? Niterói e Angra. E aí as discussões ocorreram nesse ambiente e o governo federal montou essa planilha em que ela divide, não vai dar para vocês verem, mas eu vou explicar, cada linha dessa daqui é um gatilho, tá? Que está aqui. Que gatilho seria esse? A gente até tentou igualar com os procedimentos do INEA. O INEA tem 5 estágios, e aí isso foi uma coisa que eu insisti bastante, vamos tentar manter o mesmo número de níveis que o INEA. Isso foi muito bem aceito, houve apenas uma diferença das cores, né, Cíntia? E isso foi facilmente aceito, e que o INEA, isso aqui é um vermelho, tá? Aqui é um verde claro, aqui é um amarelo, laranja, vermelho e roxo. O INEA trabalhava com esse aqui preto, e a gente enxergou que a Aline também participou bastante das discussões, principalmente na conversão disso, eu vou falar já um pouquinho,
mas o preto, para nós que trabalhamos com emergência, remete o preto e o cinza à morte. É uma classificação que não soa bem para esse tipo de atividade. Então, o pessoal do governo federal, lá, o Ângelo, que até não está mais lá no Semanem Nacional, pesquisou bastante e propôs o roxo. Então, aqui tem dentro do projeto dos gatilhos o que seria o nível de atingimento da chuva que deflagra ações emergenciais. Tá? E aí, quando eu falei da linha, a gente trabalhou no final de 17 em converter para os gatilhos que seriam interessantes para o Estado. Se vocês observarem, não sei se todo mundo acompanha, o DRM, não me taca nada não, tá? Estou falando da tua área. O DRM normalmente faz um plano de contingências, onde eles têm um diagnóstico anual e estabelecem curvas de correlação chuva e escorregamento, índices críticos. Então, a gente trabalhou um pouco em converter esses preconizados pelo governo federal, que a gente entendeu que nós não temos condições de aplicá-los no momento, para o que o DRM tem. Tá? E isso está dentro do PEN hoje. Os índices que estão no PEN são os que nós discutimos há um ano atrás. Então, baseado nesses índices críticos, aqui tem uma coluna, Samir, se você puder compartilhar depois com todo mundo, não sei se tem relação de e-mail, dá para ver aqui? Por exemplo, aqui está escrito DCE, está até difícil, eu que já conheço, não estou conseguindo enxergar bem, mas aqui está DCE, o que seria isso? Defesa Civil Estadual. E aqui tem as ações dos municípios, acho que está municípios, Estado e Governo Federal. O que diz nessa planilha? O que cada um deve fazer? Mas não é de modo impositivo. O Governo Federal e o Estado, e os dois municípios, quando trabalharam nisso, eles não dizem, o município precisa fazer isso, mas dá orientações. Por exemplo, mobilizar equipe de sobreaviso, prever turno. Porque vocês que estão no município sabem muito bem que esse período agora de estiagem, você consegue dar uma flexibilizada nas equipes de resposta. Tem determinados dias que dá para flexibilizar. Por outro lado, em dias de chuva intensa como no verão, você sabe que tem que chamar a gente de folga. Essa é a realidade de muitos municípios. E Petrópolis, a época, alguém de Petrópolis aí? Não. Petrópolis, a época da construção disso, usou muito, testou várias vezes e funcionou, porque eles sabem que o rio Pitanginha sempre inunda quando chove, com chuvas de 30 milímetros por hora, que não são nada expressivas perto do que a gente vê no município do Rio, São João de Meriti e tudo mais, que a gente começa a ter problema com 50 milímetros, você já tem problema no rio Pitanginha. Então, eles mobilizavam as equipes deles em função disso. Tá? Então, isso serve para ajudar os municípios a se organizarem e, desse modo, também serve para o Estado. Então, nós no Estado já temos procedimentos previstos para, em caso de chuvas intensas, haver um estreitamento de comunicação entre o Semanem e o Sestad, de modo que o Sestad não vai ser pego de surpresa, para quem não sabe, só voltando aqui ao que eu falei no início, o Sestad é o Centro Estadual de Administração de Desastres. Então, nós alertarmos de uma possibilidade de ocorrência sem que o Sestad não esteja preparado para receber e suportar os municípios e as comunidades naquela emergência, não faz sentido. Então, a gente tem que trabalhar junto. Por isso, o PEN, o Plano de Emergência, ele está vinculado a esse trabalho conjunto. Tá? Então, a gente espera que os municípios também consigam trabalhar na mesma linha. Já acabei. Então, assim eu encerro e me ponho à disposição para quaisquer dúvidas e ressalto que é muito importante que a gente faça o plano de contingência. Quem não teve oportunidade ainda de ver no site do Governo Federal, eles estão com uma proposta, ainda tem bastante erros, eles estão melhorando muito, mas o que eu acho interessante é que eles conseguem uma possibilidade de mapeamento das áreas de risco e criação de rotas de fuga. E isso é o que a gente espera como ponto final aí do plano de contingência, porque não adianta eu fazer o plano de contingência como um calhamaço de folhas apenas para ficar em cima da mesa. Ele tem que ser de fácil utilização. Então, se ele for online, isso é muito mais fácil para ser utilizado em loco. Tá? Você com tablet ou até mesmo com telefone, você consegue acessar ele e tomar as medidas. Tá? Então, é isso.